Aqui é da Universidade da Pesquisa e hoje eu vou te dar 3 dicas poderosas de como melhorar sua escrita científica. A primeira coisa que você tem que saber é que artigos científicos são usados por outros cientistas e por políticos na hora de tomadas de decisões. Então, uma boa redação científica é aquela que é mais concisa e objetiva possível, para que essas pessoas consigam entender bem a ideia que o autor está passando e consigam tomar a melhor decisão possível. A primeira dica é: use mais verbos. É muito comum na escrita científica que os autores substantivem os seus verbos, e isso torna a leitura do texto muito mais truncada e por muitas vezes fica muito difícil entender o que o autor queria passar naquelas frases. Para isso, eu vou te exemplificar e o texto vai aparecer aí na sua tela. Esses achados implicam que as taxas de produção de radical ascorbato e sua reciclagem via redutase desitroascorbato para restabelecer o pool de ascorbatos são equivalentes em menor radiância, mas não equivalente à produção em mais alta radiância, com a taxa de um radical de ascorbato excedendo sua reciclagem de volta ao ascorbato. Mesmo que você seja da área de química, eu duvido que você tenha entendido 100% das ideias que o autor quer passar com esse texto. Então eu dei uma mexida nele, tirei os substantivos e coloquei mais verbos. E agora veja como é que ficou. Estes achados implicam que os radicais ascorbato de radiação mais baixa são produzidos e reciclados na mesma taxa, mas os de maior radiação são produzidos mais rápido do que eles podem ser reciclados de volta para o ascorbato. A segunda dica é: use menos palavras vagas e adjetivos desnecessários. O problema das palavras vagas é que elas acrescentam muito pouco para o seu texto, e a maioria deixa a leitura muito mais truncada e muito mais difícil. Então observe um exemplo na tela. A atividade de desregulação do microRNA fisiológico, MIR, tem sido mostrado como desempenhando um papel importante no início e progressão do tumor, incluindo gliomogênese. Portanto, espécies moleculares que podem regular a atividade MIR e seus RNAs-alvo, afetando a expressão dos MIRs, podem desempenhar papéis igualmente relevantes no câncer. Dá para perceber que você entende mais ou menos a ideia no texto, mas mesmo assim, muitas palavras desnecessárias tornaram esse texto não muito fluido e ficou um pouco truncado a leitura. Então olha agora como eu deixei, tirando várias palavras que não tinham necessidade no texto. Mudanças na expressão do microRNA desempenham um papel no câncer, incluindo glioma. Portanto, eventos que interrompem os microRNAs de se ligarem a seus RNAs-alvo também podem promover câncer. Veja como você percebeu muito melhor a ideia, o texto ficou fluido e você conseguiu perceber a concisão desse trecho. A terceira dica é: evite sentenças negativas. Além de ela poder confundir com ideias de dupla negação, ela deixa o texto muito menos fluido. Então olha esse exemplo na tela. Eles não acreditavam que a droga fosse prejudicial. Então, olha essa frase. Algumas pessoas lendo um pouco rápido poderiam pensar: eles pensavam que essa droga poderia ser prejudicial. Porque essa frase tem uma dupla negação. Então uma forma melhor de escrever ela seria: eles acreditavam que a droga era segura. Veja, nessa nova frase, a leitura ficou fluida e não dá margens para interpretações que não interessam ao autor. Um outro exemplo é esse que eu vou colocar na tela. Ela não quis executar o experimento incorretamente. Você lendo essa frase rápida, você pode pensar que ela queria executar o experimento incorretamente, porque havia uma dupla negação aí. Então a forma melhor de falar isso seria: ela queria realizar o experimento corretamente. Veja, nessa segunda frase, também não deixa margens para outras interpretações. Se você assistiu o vídeo até aqui e quer se aprofundar nesse assunto, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição para acessar mais 3 dicas extras que eu preparei para você. Aproveita e comenta, curte e diz o que você achou desse vídeo. Valeu!